Olá, amigos da web. Hoje, a ANN traz notícias de um concílio pastoral realizado na Sérvia, conta como foi um acampamento de crianças na Inglaterra e mostra os detalhes de um encontro com milhares de líderes de pequenos grupos no México. Pastores, obreiros bíblicos, diretores de departamentos e cônjuges de líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região transeuropeia assistiram à 5ª Conferência Europeia de Pastores. Realizada em Belgrado, a capital da Sérvia, a reunião teve como lema alcançar a Europa, conectar, inspirar, mudar. Oradores e palestrantes locais e mundiais compartilharam a sua visão de como construir a igreja na Europa. Embora destinado especialmente a pastores do velho continente, o evento foi transmitido ao vivo e inspirou líderes e fiéis europeus de todo o mundo. Quero agradecer-lhes de forma particular as boas-vindas dadas aqui. Obrigado pelos 100 voluntários e trabalhadores que trabalharam as 24 horas do dia nos últimos meses para que isso se realizasse. Louvamos a Deus. Louvamos a Deus por sua misericórdia ao trazer a todos vocês aqui e cremos que Deus será exaltado esta noite e nos próximos dias. Tonight and over the next few days. Mais de 2.000 crianças com idades entre 4 e 9 anos participaram do primeiro acampamento de aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Reino Unido. O encontro infantil aconteceu em Ardingly, uma vila inglesa que fica a 50 quilômetros de Londres. A Igreja Adventista local tem os detalhes. Estamos todos um pouco comovidos com o número, porque planejamos isto para 1.000 pessoas, mas nos 2 últimos meses este número dobrou. É lindo estar em uma família como esta, não tão longe de Londres, com pessoas dos arredores do Reino Unido. Tivemos uma experiência maravilhosa. Estamos mostrando às crianças como é a vida em todas as áreas onde não há água encanada. Maravilhosas habilidades de vida para estas crianças. Sim, eles estão desfrutando muito. É um belo dia. Eles estão com um bom espírito e todos passamos um bom tempo aqui. Cerca de 5.000 líderes adventistas de pequenos grupos da região interoceânica do México compareceram ao festival Primeiro a Missão. O encontro realizado no Centro de Exposição de Puebla proporcionou às 11 regiões adventistas mexicanas a oportunidade de mostrar o que estão fazendo. Além disso, os diretores dos grupos receberam treinamento de líderes mundiais da igreja e avaliaram o ministério que desde 2008 está crescendo. O presidente mundial da Igreja Adventista, pastor Ted Wilson, convidou os fiéis a se envolver no principal programa da denominação, o envolvimento total dos membros, a fim de proclamar as 3 mensagens angélicas, a justiça de Deus e o evangelho da paz. Eli Henry, presidente da igreja na América Central, lembrou os líderes de pequenos grupos que eles precisam depender do Espírito Santo. Durante o festival, os fiéis receberam a missão de procurar pelo menos 2 pessoas afastadas e trazê-las de volta a Jesus. Atenção, músicos adventistas de todo o mundo têm a oportunidade de se apresentar na próxima Assembleia da Associação Geral que vai ser realizada em Indianápolis, nos Estados Unidos, em julho de 2020. Pessoas de diferentes idades e nacionalidades são convidadas a inscrever-se. Bem, claro, há um único e simples pré-requisito. É preciso saber tocar um instrumento ou cantar. As vagas são limitadas e incluem um processo de seleção.
As inscrições vão até o último dia desse ano. Para mais detalhes, acesse o site session.adventist.org/music. Bem, isso foi tudo por hoje. Se Deus quiser, na próxima semana nós voltaremos com mais notícias positivas de amor e de esperança. Um abraço e que Jesus sempre esteja com vocês. It's okay, even though it's not straight. Tenho visto muitas bênçãos neste centro. No início, ainda não tínhamos este edifício com salas de aula. Ensinávamos em casa. Usávamos a nossa sala de estar e a cozinha como salas de aula. Começaram a vir mais alunos e, por isso, passamos a dar aulas no exterior da casa. Portanto, penso que Deus nos tem abençoado em muitos aspectos diferentes. Desde aqueles dias modestos de ensino no exterior sob esta única luz, o Centro de Línguas Adventista, localizado no norte de Laos, teve um crescimento tremendo em apenas alguns anos. Na primeira semana de aulas apareceram apenas 10 alunos. Na segunda semana já tinham passado a palavra pela comunidade e cerca de 70 alunos vieram para aprender inglês. Tiveram de ter 3 turmas consecutivas cada noite para receber toda a gente. A falta de espaço, o clima rigoroso com tempestades de granizo e questões relacionadas com os horários dificultaram o processo de ensino. As aulas têm de ser dadas à noite ou de manhã cedo. A determinada altura, os professores até davam uma aula às 4 da manhã para garantir que os alunos chegariam a horas às suas aulas habituais. À medida que o interesse foi aumentando, devido ao passar da palavra, acabou por se construir um edifício com 3 salas de aula. Professores dedicados têm criado laços fortes com os seus alunos. Partilhamos amor, cuidado e bondade com eles. Eles estão surpreendidos porque aqui recebem um tratamento diferente em relação às outras escolas. Temos uma relação muito próxima com os nossos alunos. Ela consiste em interessarmos por eles, pela sua aprendizagem. Por isso, damos o nosso melhor para ensiná-los e cuidar deles. Os relacionamentos pessoais abrem portas para algo mais do que uma mera educação formal. Para muitos alunos, o Centro de Línguas é o único lugar onde irão interagir com professores cristãos. Nosso objetivo é ajudar as pessoas na comunidade. Aqueles que têm dificuldades financeiras não podem frequentar escolas caras. Todas as pessoas nesta comunidade podem vir para esta escola e, quando vêm, podemos falar-lhes da palavra de Deus, do amor de Deus por elas. Esse é o nosso objetivo. Queremos ensinar-lhes acerca do amor de Deus. Queremos que venham a fazer parte da nossa família. Conhecer Jesus é felicidade. E quando apresento alguém a Jesus, sinto paz na minha vida. Professores e alunos no Centro de Línguas estão a orar para poderem expandir novamente as suas instalações. Continuam a ouvir mais alunos para a nossa escola, por isso não temos espaço. Precisamos de um espaço maior. Precisamos de um edifício maior que possa receber todos os alunos. Se pudéssemos ter mais salas de aula para os alunos, poderíamos receber ainda mais alunos. Quando eles vêm, podemos ensinar-lhes sobre Deus. Um novo edifício iria permitir receber mais alunos, mas também criar o espaço necessário para dar início a uma escola a tempo inteiro, começando com a pré-primária. As suas orações e ofertas para as missões têm um impacto direto na vida de pessoas em todo o mundo. Ore, por favor, pelos professores e alunos nos centros de línguas como este em Laos. E obrigado pelo seu apoio à missão.
Céu e terra irão passar, Jesus então tudo novo transformará, e todo o mal que nos aflige aqui não mais existe. Chegamos ao fim, não mais dor, só não mais noite também. Louvo a Deus por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. Já posso ouvir os louvores da multidão, já posso ouvir a mais bela e feliz canção. O grande livro aberto está e posso ouvir o meu nome chamar. Não mais noite também. Louvo a Deus por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. Já posso ver as mansões que me preparou, irei morar para sempre com o meu Senhor. Não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noite também. Louvo a Deus por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. Viveremos na luz de Jesus, Senhor. Amém. Santo, Santo, Deus
Louvado seja Deus de eternidade a eternidade. É um privilégio estarmos na presença de Deus. Coisas difíceis de nós compreendermos hoje, um dia serão explicadas lá no vindouro. O mistério da graça também será desvendado. Porém, no reino celestial teremos um privilégio de apalpar as mãos de Jesus e dissermos a Ele, muito obrigado pelo seu sacrifício. Esta manhã eu gostaria de estudar com os irmãos acerca da adoração. Mas para podermos compreender esse texto ou este assunto, vamos ler Gênesis 4, o versículo 7. Gênesis 4, o versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas para ti cumpre dominá-lo. Houve um primeiro ser criado que teve a oportunidade de prestar uma adoração formal. Eu dizia uma vez aqui na igreja que, de acordo com a teologia da divindade, Lúcifer nunca teve a oportunidade de receber diretamente as ordens na mão de Deus. Foi Jesus que fazia este trajeto do Santíssimo para o Santo. Jesus recebia a ordem do Pai e dava a Lúcifer, e Lúcifer transmitia aos anjos. E durante esse tempo todo que Lúcifer viveu lá no céu, nunca teve uma adoração real, sempre foi uma adoração formal. Como consequência, ele foi expulso do céu. E ele não tinha mais outro sítio a se dirigir, dirige-se ao Jardim do Éden. E ele encontra a família constituída por Deus, uma coisa intocável. Infelizmente, ele consegue derrotar a família de Deus. Mas também devemos estar certos de que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, ele teve que tratar o assunto de uma forma legal e enviar o seu filho para que realmente essa família fosse resgatada. Certo dia, o homem teve que abandonar o jardim do Éden porque pecou. E Deus disse a Adão, Adão, nessa altura em que você está fora do Éden, gostaria que educasse os seus filhos da seguinte forma. Educa-os o que se passou dentro do Éden e o que está se passando fora do Éden. E Adão observou realmente esta consideração e educou os seus filhos nessas condições. O tempo foi passando, Deus dirige-se de novo a Adão. Adão, seria bom que você construísse um altar. Mas esse altar era bom que fosse construído logo dentro, na entrada do jardim, para que fosse possível um dia os seus filhos poderem prestar aí uma adoração. E Adão foi até logo na entrada do jardim e ali constrói um altar. Certo dia, dois homens, dois irmãos, educados pelo um só pai, educados na mesma hora, educados pelas mesmas circunstâncias, os dois dirigiram-se para poderem dar a sua oferta, o seu sacrifício. Infelizmente, quando os dois foram a um sacrifício que foi aceito e o outro não foi aceito. Perguntamos-nos o porquê que Deus não aceitou a adoração destes dois homens que foram educados na mesma altura, pelo mesmo pai, pela mesma circunstância. Ele diz que não aceita o seu sacrifício. Se eles voltarem um pouco para trás, os irmãos vão encontrar que cada um levou realmente a sua oferta diferente. Diz que Caim levou uma oferta realmente dos seus restos da agricultura, o produto da terra. E Abel levou realmente
as suas primícias e as suas gorduras. E Deus aceita esta oferta. Hoje coloca-se muitas questões em relação a esta oferta. Mas, entretanto, temos 3 hipóteses. Alguns intérpretes tentam mais ou menos minimizar ou explicar quais são as causas que levaram Jesus não ter aceitado esse sacrifício de Caim. Há uma que diz que realmente porque Caim não tinha trazido uma oferta de derramamento de sangue. Há outra que diz que realmente Deus não aceitou porque realmente Caim trouxe o produto da terra. Mas a terceira é mais evidente, diz que a vida de Caim não estava em conformidade com a vontade de Deus, razão pela qual Deus não aceitou a sua oferta. Esta é que é a mais viável, que eu achei que essa corresponde à realidade. Nós hoje, se nós perguntarmos à nossa igreja esta manhã o que é uma adoração, encontraríamos aqui várias respostas. A semana passada alguém me disse que a adoração é o hino de louvor que eu canto. Alguém diz que a adoração é a carta missionária que eu passo. Outro dizia que a adoração é o culto que eu faço. Prezados irmãos, isto não é adoração. Eu gostaria que alguém lesse Romanos 12, versículo 1. Diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis do vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aí encontramos a solução, que Deus não aceita a oferta de Caim, porque realmente Caim não tinha uma comunhão com Deus. É quando que Abel preparou a sua oferta com cuidado, com devoção, preparou-se espiritualmente para poder prestar o seu culto a Deus. Caim estava muito longe dos princípios de Deus. E ele, quando chega, Deus não aceita. Nós podemos concordar porque Deus não precisava da riqueza nem de Caim nem de Abel. Deus é rico, Deus é o Criador, é o poderoso, Criador de tudo. Ele não precisava de nenhum bem dessas almas. Mas Deus precisa do caráter dessas pessoas. Mas Abel teve essa ousadia, preparou-se espiritualmente. E ele chegou a Deus, Deus o recebeu. Caim, que não estava preparado, Deus o rejeitou. Prezados irmãos, quando nós lemos o texto de Paulo, diz que devemos nos apresentar a Deus. A adoração é a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Isto é que é a adoração. A adoração não é estarmos aqui presentes e falarmos. Isso não é adoração. A adoração é a comunhão que nós temos com o nosso Pai Celestial. A canção que nós cantamos aqui, o culto que nós fizemos aqui, é representação da nossa consagração e da nossa adoração que nós temos com o nosso Deus. Por isso que eu pergunto esta manhã, viemos aqui preparados para adorar a Deus? Estamos preparados espiritualmente que viemos prestar um culto? Ou viemos aqui a título de Caim, dizemos que viemos aqui, mas os nossos pensamentos estão distantes? Prezados irmãos, a Bíblia é muito clara em dizer que o que é adorado é a nossa ligação com Deus. Isso é que me leva até a igreja a dizer: meu Deus, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pelo seu cuidado, e eu estou ligado a Ti e entrego a Ti e vim prestar esta adoração. Temos um texto na Bíblia que podia nos ajudar muito bem, como que Isaías viu a forma como os anjos adoram. E se lerem Isaías 6, vão encontrar um episódio aqui. Quando o rei Uzias realmente morre, houve muito luto nesse país. Apesar de que o seu reinado foi terrível, realmente houve luto. E Isaías, olhando pelas dificuldades da nação, ele dirigiu-se ao templo. Não sabemos se ele foi ao templo à busca de consolo ou não, mas o mais incrível é que quando ele vai ao templo, depara-se com uma visão. Eu gostaria que alguém lesse Isaías 6,
pelo menos a primeira parte, para vermos. Isaías viu como que os anjos adoravam a Deus. Isaías 6, versículo 1 até 3. Amém. Prezados irmãos, Isaías viu os anjos com 6 asas. As 6 cobriam os pés, as 2 cobriam os pés, as 2 cobriam o rosto e com 2 voavam. De acordo com o princípio bíblico, estas asas que cobriam os pés significavam respeito, de que era uma reverência diante de Deus. E com ele diziam que o Espírito encheu o templo e eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Expressão que os cristãos utilizam para dignificar o nome de Deus. Deus é santo 3 vezes. E isto implica um envolvimento de nós dizermos que a sua santidade, o seu poder que nos transforma, requer esta reprodução de dizermos que tu és santo, porque mereces ser louvado. Eu gostaria de abrir aqui um parênteses, de que nós conhecemos muito bem essa história. Aqui na nossa igreja temos um problema sério. Aqui na nossa igreja temos um problema sério que talvez diríamos que um vírus aqui. Não temos reverência na casa de Deus. Irmãos, os anjos se tinham que utilizar até cobrir os pés em sinal de reverência a Deus, quando mais nós. Irmão, este lugar é santo e merece ser respeitado. Viemos neste lugar para podermos adorar, trazemos os nossos corpos em adoração. E quando nós estamos ligados a Deus em adoração, porque precisamos ser nutridos espiritualmente. Eu às vezes lamento muito na nossa igreja que inclusive neste lugar santo, há diaconisas que vêm com roupas curtas. Eu não sei o que virão fazer aqui. Hoje, graças a Deus, que temos 2 pessoas que estão bem vestidas, Deus seja louvado. Na nossa igreja, infelizmente, os nossos jovens até às vezes vão adorar a Deus, entregar o seu corpo. Vêm de calças baixas. Eu não sei o que eles entendem por essa expressão. Irmão, muitas vezes nós viemos à igreja apresentar o nosso corpo a Deus em adoração, fazendo barulho a Deus. Que tipo de reverência que nós temos diante de Deus? Estamos a respeitar a Deus nesse barulho? A irmã White diz que quando nós estamos à adoração e estamos pensando outra coisa, a nossa adoração está desligada, automaticamente. Eu estou aqui a adorar a Deus, estou em oração. Se eu pensar que essa hora eu devia estar no mundo a fazer outra coisa, automaticamente a minha adoração é desligada. Quando nós estamos desligados na casa de Deus a fazermos barulho. Eu esta manhã gostaria de vos pedir, prezados irmãos, que Deus precisa o nosso corpo santo e agradável para que nós possamos o adorar em espírito e em verdade. Razão pela qual eu vos peço essa manhã, Deus não quer que o adoramos em vão. Irmão, que a nossa presença nessa igreja venha a ser realmente uma presença que possa ser benéfica para o céu. Acima de tudo, venha a ser benéfica também para a igreja e para aqueles que nos rodeiam. E pergunto, estamos muito tempo na igreja. A nossa adoração tem sido real? Temos sentido a presença de Deus? Dirijo-me às nossas mamães. Os filhos é uma bênção. Deus dá-nos como uma bênção. Mas é preciso termos cuidado de educarmos estas crianças. Hoje a ciência evoluiu de uma tal forma que nós podemos falar com os nossos filhos. As nossas mães não tinham essa informação. Mas hoje há essa informação. Nós começamos a falar com nossos filhos desde o ventre. É dizermos que meu filho que está lá dentro, vamos orar. E ele está a ouvir que nós vamos orar.
É preciso nós dizermos, quando vamos à casa de Deus, é preciso as nossas crianças respeitar esse lugar. As nossas crianças não respeitam isso porque nós não temos culto familiar em casa, onde eles deviam aprender a reverência, onde eles deviam aprender esse respeito. Vamos ter o hábito de fazermos culto no nosso lar para que as nossas crianças, quando chegarem nessa igreja, saibam que estamos na presença de Deus. E saibam que nós trouxemos o nosso corpo em adoração. E assim Deus será louvado. Eu vou vos contar uma história que se passou conosco. Eu vou pedir desculpa à minha esposa, porque eu vou explicar essa história e ficam a saber que hoje já não terei almoço porque serei castigado, mas eu vou explicar essa história porque me convém. Certo dia, eu e a minha esposa pensamos em conhecermos onde estavam os restos mortais do apóstolo Tiago. Eu já expliquei essa história a algumas pessoas. E nós temos 3 filhos e só levamos uma. Mas esta criança, essa é a nossa filha, a Ornella, nós lhe dissemos que vamos conhecer onde estão os restos mortais do apóstolo Paulo. Só lhe dissemos que nós vamos passear. Bom, essa menina diz que os 2 irmãos ficam, vou sozinha, é dessa vez que os gelados todo é comigo, tudo é comigo, e nessa altura não há problema nenhum. Só apanhamos o comboio, chegamos até lá e entramos no local. Chegamos em Espanha, entramos até lá, encontramos uma enorme bicha. Bom, a nossa filha começou a dizer, mas esses pais me disseram que nós vamos passear, agora estamos aqui nessa bicha, tanto silêncio, isso não pode ser. Os irmãos, como sabem que normalmente as crianças só têm uma arma de reivindicação, que é o choro, então ela começa a chorar. Não, aqui não é coisa e tal, como ela começou a gritar, ainda apareceu uma turista que diz, não cala, como dissesse que não, o trato com meus pais, você não estava presente, meus pais não disseram que viríamos nesse lugar, disseram que nós vamos passear, aqui nós estamos a passear. Esta é a responsabilidade que as nossas mães têm aqui. Devemos informar aos nossos filhos a verdade, que quando vamos à igreja, devemos realmente adorar a Deus. Eu peço a Deus que torne-nos, é por isso que eu meti o texto de João, que Deus deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade. E se nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós só receberemos bênção. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar, que os nossos corpos sejam entregues a Cristo, para que a nossa adoração seja aceita. E Deus esta manhã possa assentar a nossa vida na rocha que é Jesus Cristo, para que possamos estar preparados todos os dias até a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conserve no seu Santo Espírito, que eu seja um verdadeiro adorador, que um dia estarei com Ele na coroa celestial. Esta é a minha oração e a vontade de Deus. Amém. Desistir.